a gente vai estudar a Era Vargas por seus períodos. Você lembra muito bem que quando acontece o golpe de 30, que os golpistas chamaram de Revolução de 30, você tem o fim da República Velha, né, o fim da República Oligárquica, esses caras estão expulsos do poder, e você tem uma nova ordem no país. Você não pode esquecer que a Aliança Liberal tomou o poder no Brasil. Isso é o que está escrito lá, ok? Só que você já conheceu nas últimas aulas o caráter autoritário e centralizador do Getúlio Vargas. Alguém é ingênuo de achar que a Aliança Liberal vai durar nesse país centralizador e autoritário do Vargas? Ah, ninguém é ingênuo. Sabe que a Aliança Liberal vai fazer água rapidinho, e foi o que aconteceu. Então, a Era Vargas começa, e essa Era Vargas, você já viu com o tio, ele já te ensinou que ela é dividida em 3 momentos diferentes. Um governo provisório, um governo constitucional, tá, que tem Constituição, e uma ditadura, que é o famoso Estado Novo. O Vargas vai governar o Brasil em 4 períodos, tá? Esse 4º período aqui a gente vai ver lá na frente, que é um período posterior ao fim do Estado Novo, tá? Vamos por partes, hoje a gente vai ficar no governo provisório, certo? E aí vem uma coisa que é muito interessante, que a gente só vê esse tipo de postura, como outras posturas, a gente só vê no Brasil, tá? Isso aqui é uma coisa que você, brasileiro, Pátria Amada Brasil, tem que se orgulhar, porque coisas só acontecem no Brasil. Então, vamos lá. Você não gosta da República Oligárquica, porque você lembra muito bem que foi uma república de ricos, que só governou para os ricos, para as elites. Você lembra muito bem disso, certo? Mas era uma república que tinha a Constituição de 1891, certo? Então era constitucional a coisa. O Brasil não é uma zona, o Brasil é um país sério. O Brasil tinha eleição a cada 4 anos. Você já viu a listinha de presidentes republicanos? Você viu como a listinha ela é extensa? Porque você tinha uma ideia de rodízio nesse poder. Às vezes o estado de São Paulo mandava, às vezes o estado de Minas mandava, o Rio de Janeiro estava lá, o Rio Grande do Sul, tá? Então você tinha essa coisa da autonomia dos estados, né? O federalismo, que é um caráter dessa Constituição de 1891, evidente, né? Agora, você tem um novo Brasil nascendo a partir de 1930. Quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes, mas quem assumiu foi Getúlio Vargas, com a Aliança Liberal. Coisas que são feitas nesse primeiro momento, como a gente já viu na aula anterior, nas aulas anteriores, você vai ter o Vargas salvando o café brasileiro, né? A ideia, né? Por mais que a elite paulista do café odeie o Vargas e vice-versa, né? Eles não falam a mesma língua, eles são rivais políticos. O Vargas, né? O governo do Vargas, não poderia deixar os cafeicultores paulistas quebrarem mais do que já estavam quebrando, porque senão eles levam o Brasil inteiro, que é aquela história, aquela coisa que eu já discuti com vocês, de investir num só produto, certo? Ok? Não dá para investir num só produto, porque se esse produto falhar, faltar, você vai quebrar a cara, você vai se ferrar, entendeu? Então, o que acontece? Você tem a compra do café, só que ao mesmo tempo que você tem essa ajuda, você já tem iniciado um processo de modernização no Brasil, né? A nossa revolução industrial. Você tem em 1930, tá? Que é uma modernização, no caso do Brasil, é uma modernização conservadora. Como é que 2 palavras que não têm nada a ver uma com a outra estão juntas na mesma frase, que é o louco que você deveria pensar? Como é que uma modernização ela é conservadora? Pois é, bem-vindo ao Brasil do Vargas. Só que o que é mais marcante nesse primeiro momento do Vargas, dessa era Vargas, é o nome do governo, governo provisório.
Porque é evidente que uma coisa que o Vargas faz é rasgar a Constituição de 1891. Aquela Constituição não vale mais. E principalmente por causa do federalismo, essa ideia de que os estados têm que ter autonomia, né? Os estados tinham um hino, por exemplo. O Vargas não gosta de nada disso. O Vargas está governando o Brasil dos brasileiros, certo? Não tem esse negócio de São Paulo ter autonomia, de São Paulo mandar mais, não. Tanto isso é notório que, se não me engano, em 1935 ou 37, vai ter uma cerimônia no Rio de Janeiro, que é uma cerimônia de hasteamento, existe essa palavra, hasteamento, de bandeiras, que é a seguinte: olha o simbólico da coisa. Havia, na época, o Brasil tinha 22 estados. Então, nessa cerimônia, você tinha as 22 bandeiras dos estados brasileiros hasteadas, balançando. Qual era a graça da cerimônia? E qual o recado que o Vargas está dando? Nessa cerimônia, essas 22 bandeiras serão descidas, né? E nos seus lugares serão hasteadas as bandeiras do Brasil. Então, não haverá agora 22 bandeiras de cada um dos estados, e sim 22 bandeiras. E o detalhe, essas 22 bandeiras do estado serão queimadas. E olha que louco, quando você vê as imagens dessa cena, a bandeira de São Paulo ela fica 2 segundos no ar. Será um recado do Vargas? Bom, você só não percebeu que é um recado se você tiver muito lerdo. É evidente. Agora é o Brasil, não é São Paulo, não é Minas, não será o Rio Grande do Sul. Ok? Então, é muito interessante esse processo. Por exemplo, nessa coisa das autonomias dos estados, caíram a ideia dos governadores. Só para curiosidade, nessa época ainda os governadores eram chamados de presidentes. O que o Vargas decide? Ele não vai ter mais governador, não vai ter eleição, não vai ter nada disso. Os estados terão interventores. E como Getúlio Vargas está de saco cheio de São Paulo, quem ele botou para ser interventor de São Paulo? O nordestino, que não conhece o estado, que não tem nada a ver com os desejos paulistas. Cara, os ricos de São Paulo estão ficando doidos com Vargas. E vem o detalhe, novamente, o nome do governo provisório. Porque na minha cabecinha de velho, provisório e aí vem a explicação fundamental. Na minha cabecinha de velho, provisório é provisório, né? É um remendo que você vai fazer, né? É um band-aid que você vai colocar, né? Você não vai... você faz uma operação lá de apêndice e aí você... Não, não vou fazer o pontinho agora, vamos botar um band-aid aqui que vai ficar perfeito. Não, o band-aid, ele é provisório. Aquele buraco que você tem do apêndice, você vai ter que fazer ponto. Sério, não, band-aid, bota um paninho. No caso do Brasil, se você olhar a listinha, você vai ver que o governo provisório do Vargas vai durar 4 anos. Provisório por quê? Porque são 4 anos sem Constituição Federal. Eu não sei. Os bolsomínios, Constituição, estão um pouco se lixando. Mas nós, republicanos, democratas, temos que concordar que um Estado nacional não tem como ser gerenciado sem uma Constituição. Porque todo mundo sabe que é a Constituição que dá, por exemplo, os limites de um presidente. Você não pode esquecer um detalhe, tá? Apesar da gente não usar o termo república na era Vargas, o Brasil continua sendo uma república. Tá? Não se usa muito, mas o Brasil não deixou de ser república. Entendeu? O Brasil continua sendo república. Só que nesse cenário,
Quem dá as cartas, quem manda, quem faz o que quiser é o Vargas. E aí, por exemplo, qual a primeira coisa que vai para o saco? Aliança Liberal. Você lembra lá que na Aliança Liberal você tinha a camada média urbana de São Paulo. Por que a camada média urbana de São Paulo, que somos nós, os burgueses de hoje, por que ela se juntou ao Vargas? Porque essa camada média urbana está de saco cheio da sua elite, que é muito poderosa, é muito rica. Está em decadência? Está em decadência. Está levando piaba? Vai levar piaba do Vargas? Vai levar piaba do Vargas, mas eles são muito poderosos. Então, olha que louco. O Vargas conseguiu juntar gente de São Paulo do seu lado. Só que esse caráter autoritário, centralizador, paternalista e exageradamente nacionalista, né, dá ao Brasil um caráter de fascista, que a gente não tinha antes. E aí a Aliança Liberal ela vai se desfazendo. No final da brincadeira, quem vai estar do lado do Vargas? Os militares, os tenentes, apenas eles. Então, cada decisão de caráter interventor, essa coisa dos interventores, que o Vargas meio que fez uma salada, né? Vou dar exemplos idiotas. Ele botou um cara do Rio Grande do Sul lá no Amazonas. O cara nem sabia que tinha floresta amazônica, entendeu? Botou um cara lá do interior do Brasil, lá do Goiás, para chefiar o Sergipe. Então, são realidades distintas, certo? E o Estado de São Paulo cada vez mais ficando louco com esse governo do Vargas, tá? Porque cada vez mais o Vargas ele tem poder e cada vez menos São Paulo tem poder, tá? São Paulo está ficando de lado nessa brincadeira. E aí, o que vai acontecer? Não é a única marca do governo provisório do Vargas, mas é provavelmente o aspecto mais marcante desse governo provisório, que é quando o Estado de São Paulo se levanta contra o autoritarismo do Vargas. Tudo isso que eu estou falando está nas setinhas, tá? Que acompanha o nosso videozinho do canal aí e que acompanha a nossa aula. Só você passar 4 anos sem Constituição já é um troço muito louco. Tá? Mas esses 4 anos sem Constituição não vão passar incólumes, né? O Vargas vai ter uma pedra no sapato. Essa pedra no sapato é o Estado de São Paulo. Tá? É o Estado de São Paulo. Ok? Não falam a mesma língua, são rivais políticos, são rivais no jeito de pensar, são rivais, de fato. Então, olha que louco. Lá por volta de 1931, a elite paulista, que já não é mais cafeicultora, né, porque o café foi para o saco, o mundo capitalista está em crise ainda. 1931, o crash da Bolsa não foi resolvido ainda. Então, e a Europa, a Alemanha não tem o Hitler ainda. Tá? Então, o mundo capitalista, então não tem café. A elite paulista já vai, na medida do possível, internalizando essa revolução industrial do Vargas. Você já tem um empresariado paulista, é isso que eu quero dizer, entendeu? Que é uma elite paulista. Né? O cara que tem uma indústria, o cara que tem uma fábrica. Você já tem esse universo. Esse universo perdeu o poder em relação ao Brasil. Não tem mais o federalismo. Né? A cerimônia das bandeiras deixou isso muito claro. Não tem mais bandeira de São Paulo. Agora é tudo o Brasil. Olha como os discursos, né? E olha como esse discurso de você queimar a bandeira dos estados e botar uma bandeira só e falar, isso é o Brasil, isso é populista. O povão ignorante vibrou.
Porque o recado que o Vargas está dando não é para você, povão, e sim para a elite paulista, que agora é uma elite já empresarial, podemos chamar isso? Podemos dizer isso? Podemos. Por volta de 1931, essa elite paulista, principalmente pelos meios de comunicação, jornais, o Estado de São Paulo, se não, o Correio de São Paulo, que era um jornal forte na época, se não me engano, nessa época tinha um jornal chamado A Província de São Paulo, se não me engano, ou a província já tinha acabado, agora eu não lembro. Mas você tem jornais fortes, o Estado, o Correio, que vão começar a lançar uns editoriais, umas coisas muito estranhas, assinados por esses ricos, ou por jornalistas que têm acesso a esses ricos, que são editoriais que questionam o Brasil sem Constituição. São jornais que começam a colocar e a deixar claro que o Vargas ele é autoritário. Quando chega 1932, a elite paulista começa uma campanha de constitucionalização, se é que existe esse termo, se não existe, agora existe porque ficou muito legal, do Brasil. Do Brasil voltar a ter Constituição. Porque qual é a graça da Constituição? Essa Constituição, ela brecaria o autoritarismo do Vargas. Porque não esqueçamos, estamos numa república. Olha os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Tá? O Brasil é um país sério. Tá? Só que a elite paulista, ela vai conseguir algo que era impensável. Esse discurso contra o Vargas, ele vai ser um discurso que vai crescer pacas. E esse discurso pela Constituição, ele não vai ficar inserido apenas na elite paulista. Esse discurso vai começar a ecoar em todos os grupos sociais do estado de São Paulo, do mais rico até o mais pobre. Olha como a propaganda é o trabalho do demônio, né? Você teve a propaganda, né? Você lembra a propaganda em 2016, que você falou mal da dona Dilma Rousseff por 400 dias. Qual a conclusão que você tem sobre a Dilma Rousseff? Que ela é uma bandida, que toda a corrupção do Brasil é culpa dela. Ué, você tem esse detalhe. A propaganda ela faz muito bem o negócio. Hitler virou Deus na Alemanha. É verdade. Então, em São Paulo, o movimento constitucionalista ele se enraiza em todos os grupos sociais. E São Paulo vai para o pau contra o Vargas. Vai lutar pela Constituição. Aí você tem o mês de maio, que é a resposta do governo, ela é cruel contra manifestações de São Paulo, e essas manifestações elas viram um conflito armado que começa no dia 9 de julho de 1932. Em 1932, você tem declarada a Revolução Constitucionalista, que era um movimento de elite que virou um movimento popular em São Paulo. Um movimento social contra o Vargas. Percebam o seguinte, o movimento ele é legítimo. A bandeira que ele defende, ela é legítima. Só que, cara, quem está defendendo essa bandeira, quem começou essa defesa, foram os ricos de São Paulo. Só que os ricos de São Paulo não são capazes de derrubar um presidente. E o Estado de São Paulo, será que ele é capaz? Parecia que São Paulo teria apoio de outros estados. O governo de São Paulo comprou essa briga. O governo, né, comprou, botou o interventor do Vargas para correr, coitado. Tá? Parecia que Minas estaria do lado de São Paulo, Rio Grande do Sul estaria, ou Rio Grande do Sul, Paraná, eu ia falar Sul, falei Rio Grande do Sul, Paraná estaria, talvez 2, 3
4 estados do Nordeste, quem sabe, né? As articulações eram gigantes. Só que quando começa a Revolução em 9 de julho, São Paulo se viu sozinho, certo? E aí São Paulo foi para o pau contra o Brasil. De verdade, guerra. Estou falando de guerra, né? Guerra. Pegou em rifles. A campanha paulista, ela é tão maluca, cara. É algo para se pensar, tão louco, que você teve batalhões de negros, certo? Sério, você teve batalhões de negros. A pergunta que eu te faço, por que negros lutariam por um Estado que os trata como escravos ainda, né? Negros que não têm nenhum acesso a condições melhores de vida. Hoje mudou, hoje o Brasil está beleza. Mas nos anos 30, não. Mas olha como a campanha foi bem feita. Haverá batalhões de negros lutando pela Constituição. Percebam, a bandeira ela é legítima, mas como ela é construída, e no país que você já está, isso vai dar ruim, né, cara? Sério? Será que os negros, ao lutarem pelo Estado de São Paulo, pela Constituição, se o Estado de São Paulo ganhar, a vida desses negros será melhor? Empregos mais justos, melhores moradias, será? Putz, hein? Eu duvido. A coisa é tão maluca. Presta atenção no que eu vou te contar agora. Como esse movimento constitucionalista mexeu com todo mundo. Você teve a campanha do ouro, né? Nós, velho, né? Eu, velho, não dá para lutar na guerra, porque eu sou velho, né? Mas eu tenho a minha aliança de casamento, né? Vamos transformar o ouro em balas, dinheiro para o movimento. Então, você teve uma campanha gigante de arrecadação de ouro. A única coisa que eu tenho é essa aliança gigantesca. Olha o que eu faço. Eu tiro essa aliança gigantesca. Minha mulher já faleceu, mas eu tiro a aliança, pego a aliança dela e dou para a campanha. Quer ver coisa como fica mais louca ainda? Você teve os principais atletas do estado de São Paulo doando suas medalhas e troféus para serem derretidos, para virar dinheiro, para ter armas no conflito. O maior atleta de São Paulo, do Brasil na época, era um jogador de futebol chamado Arthur Friedenreich. Apesar desse nome, o Friedenreich, ele era brasileiro. O principal era o Pelé da época, o Zico da época, o Gabigol da época. Eu não vou falar Neymar, porque é Neymar, né? Por favor. Tá? Esse cara pegou medalhas e troféus, tá? E doou para a campanha. Ele não foi o único, não. Você teve gente do atletismo, do tênis, do boxe, enfim, que doou suas conquistas para a campanha paulista contra Vargas. E quer saber coisa mais louca? A propaganda foi tão boa, foi tão bem feita, que esses atletas, assim como os negros, fizeram um batalhão para lutar na guerra. A inscrição desses atletas era lá no Clube Paulistano. Você teve um batalhão que lutou contra o governo Vargas com 800 atletas. E quem era o comandante, o tenente, o sei lá o nome disso aí, o cara que liderava esse batalhão, o Arthur Friedenreich, o maior jogador da história do Brasil até o surgimento do Pelé. Imagina hoje, o Neymar liderando o batalhão. Imagina isso. Olha como a campanha foi muito bem feita. Só que tem um detalhe, né, criancinha? Como é que um Estado vai lutar contra um país? Não tem como, né? Não tem como. Professor, é por isso que a gente tem o feriado do dia 9 de julho? Por isso. Feriado que você só tem no estado de São Paulo, óbvio. Tá? Você não vai ter esse feriado no Rio de Janeiro. Tá? Agora, essa batalha ela vai durar 3 meses. São Paulo ficou sozinho. Minas Gerais não veio para brincadeira. Tá? Minas Gerais ficou do lado legalista. Né? O exército legalista é aquele que está do lado da lei. Mas, professor, não tem lei. Brasil.
tá? São os caras que ficaram do lado do Vargas. Então, o que acontece? É evidente que São Paulo vai perder. E perdeu. 3 meses depois, em setembro, São Paulo se rendeu. Tá? Nesses 3 meses, voltando a falar do Friedenreich, houve uma história de que o Friedenreich teria morrido no campo de batalha. Virou capa de jornal aqui em São Paulo. O apelido do Friedenreich era El Tigre. El Tigre morreu. Foi uma comoção em São Paulo. Né? Depois se descobriu que, na verdade, um soldado do Friedenreich tinha morreu, deu as últimas palavras no colo do Friedenreich. Aí tem toda aquela idealização que você já conhece. Tá? Mas, mesmo assim, olha o caráter dessa revolução. Porque é uma revolução suicida, não tem como ela dar certo. Tá? Não faz sentido. Mas olha como os ânimos estão acirrados em 1932. São Paulo perde. Tá? Se o país fosse sério, né, todos os líderes ricos de São Paulo deveriam ter sido presos como traidores, aquelas coisas. Né? São Paulo perdeu, isso é fato. Mas, olha como são as coisas. São Paulo perdeu, ok? Mas, um ano depois, alguns meses, não dá um ano, alguns meses depois, 6, 7, 10 meses depois, o que o Vargas faz? Chama uma Assembleia Nacional Constituinte. O que faz a Assembleia Nacional Constituinte? São deputados, senadores que criarão uma Constituição. Não teve jeito. Né? Provisório de 3 anos já está demais, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte, ela não começa os trabalhos na sexta e termina no domingo. Provavelmente vai durar 1 ano, 10 meses, 8 meses. É um trabalho longo, tá? Às vezes até mais. Então, o Vargas, ele chama para acalmar os ânimos do Brasil. Porque vai que esse rompante de São Paulo se espalhe por outros estados. Aí o Vargas vai ficar, né, em perigo. E aí, o que o Vargas faz? Ele mantém a ideia dos interventores, tudo bem? Só que para São Paulo, ele vai botar um interventor paulista, que era o que São Paulo queria. São Paulo não queria mais um interventor de fora. Né? No caso, esse interventor, cadê o nome dele? É o Armando Salles. Tá? Então, São Paulo perdeu a Revolução, ok? Só que, como estamos falando do Brasil, São Paulo conseguiu aquilo que queria. E o que era que São Paulo queria? A Constituição, você já tem deputados elaborando essa Constituição, e um interventor, que era aquele que a elite paulista queria, que é Armando Salles. E esse Armando Salles, ele é tão importante, porque o Brasil é um país sério. Em 1938, vai ter eleição. Adivinha quem é o candidato de São Paulo? Armando Salles, certo? Ok? Então, São Paulo perdeu, mas essa derrota virou vitória. E as coisas são tão loucas no Brasil, né? Que São Paulo foi perdoado. Um Estado se rebela, um Estado se revolta, ele é perdoado, a elite paulista conseguiu o que queria, e aí eu acho que você tem que fazer a pergunta, faz a pergunta. E o Batalhão dos Negros, professor? Boa parte deles provavelmente morreu no campo de batalha. Porque, cara, você não tem um conceito de exército, né? Foram pessoas comuns para a guerra. Um atleta, o que o Friedenreich sabe de guerra? Sabe? Ele aprendeu um breve treinamento a atirar com rifle, mas, né, o que um nadador vai fazer no campo de batalha? É isso. Esses caras viraram bucha de canhão. Centenas de pessoas morreram nessa brincadeira. Mudou a vida dos negros em São Paulo? Óbvio que não. Eles continuaram a ter subempregos, continuaram a ser legados à periferia. Só que a elite paulista conseguiu o que queria. Certo? Nesse processo também, isso é importante dizer,
A camada média urbana de São Paulo vai se consolidando como um poder, como um grupo que quer esse poder da elite paulista. Num determinado momento, esse grupo vai conseguir esse poder, né? Que somos nós, tá? Okay? Então, é interessante que o governo provisório do Vargas, ele tem várias marcas, mas essa da Revolução de 32, ela é um clássico na nossa história, né? Os caras perderam e ganharam, os caras ganharam e perderam, e aí, crianças, amanhã você vai ver o governo constitucional do Vargas. E imagina um cara que é autoritário, nível Hitler, centralizador, nível Mussolini, nível Hitler também, como preferir, tendo que se sujeitar a uma Constituição. Rapaz. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar de trabalhismo, a gente vai falar das mudanças de fato que estão acontecendo, o que foi essa modernização conservadora. E aí tem uma outra coisa gozada da história do Brasil, né? É com Vargas que você tem, de fato, o capitalismo sendo implantado, a ideia liberal. Só que é um capitalismo não promovido pelo empresariado, que ainda é incipiente, está no começo, mas é um capitalismo que vem do Estado. O capitalismo brasileiro ele é estatal. Só que aí você vai falar, o professor ficou louco de vez. Porque o professor fala para a gente há 500 anos que uma das bandeiras capitalistas é a não intervenção do Estado na economia. Como é que esse velho louco vem e fala que o capitalismo do Vargas é estatal? Que o capitalismo nesse Brasil será estatal? Pois é o Vargas interferindo em todas as áreas do Brasil. Só que agora vai ter Constituição. Vai ter Constituição. Será que vai dar certo isso? Veremos nos próximos capítulos. Ok, criancinha?